paz do Senhor Jesus aos queridos irmãos e amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Momento Agropastoril. A paz do Senhor Jesus. E no programa de hoje trazemos os seguintes destaques. No quadro Manaim Sustentável, exploraremos a história do Manaim de Itamaraju, no estado da Bahia. Ainda no estúdio, teremos a honra de receber o Dr. José Geraldo Ferreira, que vai nos falar sobre as implicações da quebra de safra em algumas regiões do país, especialmente em relação à seca e ao fenômeno El Niño. Veja também, quebra da safra de café Conilon pode chegar a 50% no extremo sul da Bahia. Essas e outras notícias você acompanha aqui a partir de agora. Agora no quadro Manaim Sustentável, exploraremos a história do Manaim de Itamaraju, na Bahia, fundado com o objetivo de promover aos membros da Igreja Cristã Maranata o ensino doutrinário. O local também se tornou um espaço que exemplifica a implementação de princípios de sustentabilidade na cidade. Chegamos ao Manaim de Itamaraju, no extremo sul do estado da Bahia, um local para os irmãos da Igreja Cristã Maranata receberem o ensinamento doutrinários que fortalecem a fé e também têm contato com a natureza. O pastor Paulo Gualberto nos conta um pouco da sua história de fundação. Hoje o Manaim está todo arborizado e nós começamos a trabalhar essa questão da educação ambiental, principalmente quando começamos a transmitir também o evento Unidos em Família, onde as crianças puderam manejar a terra, cuidar, o plantio, ver como é que funciona a plantação de uma hortaliça, de uma planta, o cuidado, sempre associando ao ensino da palavra, porque é importante para nós a base bíblica. Avançamos um pouco no Ciência e Fé, onde eles aprenderam um pouco de robótica, da tecnologia, mas sempre o foco sempre foi educação ambiental. Falar para as novas gerações o cuidado que tem que ter com a água, com o lixo, colocando locais próprios para a coleta seletiva, o uso correto do solo. Como se trata de uma área urbana, foi elaborado um projeto de paisagismo que priorizou a implementação de mudas de árvores típicas da mata ciliar da região. Só de árvores frutíferas foram plantadas mais de 30 espécies distintas, promovendo a diversidade e a sustentabilidade ambiental do local. O Manaim de Itamaraju, ele está dentro de uma área da área urbana. Ele foi adquirido no ano de 2005. Quando esse Manaim foi adquirido, ele era uma área tinha um galpão já existente, algumas construções, uma área de aproximadamente 30 mil metros quadrados, que daria 3 hectares, já que nós estamos num programa agropastoril. Essa área ela não tinha nada plantado, era só capim, era uma área urbana, mas era um terreno não tinha nenhuma plantação praticamente. Nós adquirimos e logo que nós adquirimos este imóvel, o pastor Gildeti esteve aqui presente no Manaim, junto no momento da consagração, e ele nos deu uma recomendação muito importante, que era arborizar o Manaim. A partir daquele instante, nós começamos a trabalhar com esse foco, de fazer o Manaim um local com as características semelhantes ao Manaim de Domingo Martins, tentando trazer toda a experiência, toda a vivência que nós temos ali no Manaim de Domingo Martins, transformando num ambiente agradável para a igreja, para as famílias poderem estarem aqui. Com o objetivo de tornar o Manaim sustentável, foi implantada a cultura do cacau, uma atividade agrícola que é típica da região da Bahia. Essa iniciativa não apenas valoriza a tradição local, mas também contribui para a preservação ambiental. Uma das características do cacau na Bahia, até então, é que ele era produzido debaixo das florestas. É o sistema agropastoril, ou agroflorestal até. O Manaim,
como ele está todo arborizado, nós começamos a plantar também o cacau aqui debaixo da mata que foi formada por nós aqui no decorrer dos anos. Nós temos um projeto aqui de educação ambiental para que vai desde o plantio até o chocolate, né? A gente quer chegar a fazer o chocolate do próprio Manaim, para que toda essa cadeia produtiva as pessoas conheçam, né? Há muitas pessoas que passam por aqui e não conhecem o cacau, então a gente tem o pé do cacau, tem a fruta, temos o processo de secagem artesanal, não depende de fogo, é sol. E esse plantio do cacau, ele está aliado então a essa questão da nossa cidade, né, da nossa região. E o outro ponto é que o Manaim, ele busca a sustentabilidade, seja no aspecto da própria existência do Manaim, no sentido físico, né, dele se autogerir, ter o recurso para ele se manter, que a gente busca isso, mas também a sustentabilidade no sentido da natureza, de harmonizar, né, o uso com responsabilidade, sem degradar, sem trazer nenhum prejuízo para o meio ambiente, ou pelo menos diminuir o impacto que a gente possa trazer no meio ambiente. O Manaim de Itamaraju também desenvolve um trabalho de cunho social com a comunidade, recebendo escolas e promovendo a troca de conhecimentos, além de compartilhar boas práticas de educação ambiental. Essa iniciativa visa fortalecer a conscientização sobre a preservação do meio ambiente e envolver as novas gerações em ações sustentáveis. A comunidade local da cidade, ela percebeu, né, em alguns eventos que nós tivemos aqui, evangelizações, algumas escolas perceberam o ambiente, como é o ambiente do Manaim de Domingo de Itamaraju, e começaram a trazer as suas crianças, né, das escolas, principalmente as creches, escolas iniciais. Constantemente temos recebido crianças aqui, grupos de 100, 200 crianças, que passam um dia aqui no Manaim, conhecendo a estrutura, vendo os animais que nós temos aqui, de forma que o Manaim hoje ele está completamente integrado. E no quadro Coisas da Roça, recebemos imagens do irmão João Balsem de uma cachoeira na região de Santa Maria de Jetibá, região serrana do estado do Espírito Santo. João, muito obrigada pela sua participação. Muito bonita essa cachoeira. Aliás, essa região está repleta de belezas naturais. E o irmão Paulo César nos enviou fotos e sua horta em seu sítio em Novo Brasil, região rural de Cariacica, também no estado do Espírito Santo. Inclusive, se você tem interesse em fazer uma horta, lembramos que em nosso canal, no Telegram, tem as instruções. O QR Code está aparecendo agora, aqui na tela. Falando novamente sobre a Bahia, a safra de 2023 e 24 do café Conilon, na região do extremo sul do estado, enfrentou uma significativa quebra de produção. Não é isso, João? É isso mesmo, Claudinei. Essa queda é estimada em até 50%, devido às condições climáticas adversas. Vamos saber mais detalhes na matéria. A colheita do café Conilon mal começou no extremo sul da Bahia, mas as primeiras perdas já são evidentes. Entre os principais fatores que contribuíram para isso estão a forte estiagem e as altas temperaturas que afetaram o desenvolvimento dos frutos. Nesse ano que passamos por um período de seca, né, que teve uma quebra aí mais ou menos de 50%, né, da produção. Na fazenda Boa Esperança, também em Itabela, Bahia, o produtor Willis Denardi observa que as perdas na produtividade de suas lavouras foram menores, graças ao manejo adequado e principalmente ao uso da fertirrigação. Mas graças a Deus, devido aos manejos, às tecnologias e também a mão do Senhor a todo tempo sobre as nossas vidas, nos direcionando, a nossa quebra não foi tão grande quanto a da região. Então a nossa projeção era algo em torno de 8 mil sacas, talvez 8.500. A nossa expectativa, acredito, nós vamos ter em torno de 10 a 15% de quebra, que se comparado à região, para nós está muito bom.
O agrônomo Jorge Souza explica os benefícios da fertirrigação e destaca como foi possível minimizar as perdas de produção na fazenda. Hoje aqui na propriedade especial, a gente tem um sistema que é o sistema de irrigação por gotejamento. Qual o benefício hoje da irrigação por gotejamento? A gente consegue associar hoje a água, né? A gente consegue dar água para a planta junto com a nutrição, né? A gente chama até essa tecnologia de fertirrigação, onde a planta, ela, em um momento contínuo, diário, né? Ela vai estar absorvendo água junto com o nutriente do solo. Isso é um ponto positivo, porque a gente, numa adubação convencional ou um outro trato convencional, a gente tem várias percas, depende de clima, né? Algumas matérias-primas elas evaporam, lixivia. Então, um dos principais pontos hoje é o nosso sistema, que é uma irrigação localizada. Falando de custo hoje, nós acreditamos, e com os números já bem precisos, todos nós servimos de base a safra anterior. E com um reajuste que tem em percentual ano, é em torno de 10% a 20%, nosso cálculo é que uma saca de café esteja bem próximo, um pouco mais ou um pouco menos de uns R$600. Mas os preços veio para nos ajudar. Café hoje, na data de hoje, algo em torno de R$1.200, R$1.250, vai conseguir cobrir os custos e pagar o investimento. E nos preparar e nos dar condição para mais um ano que vem logo a seguir. Hoje temos o prazer de receber em nosso estúdio o professor José Geraldo Ferreira da Silva, doutor em Tecnologia de Irrigação e Drenagem do Solo, engenheiro agrícola. Atualmente leciona na Faculdade Vale do Cricaré, localizada em São Mateus, no estado do Espírito Santo. Além de sua atuação como professor, José Geraldo também foi pesquisador do INCAPER, Instituto Capixaba de Pesquisa e Assistência Técnica e Extensão Rural. Professor, seja bem-vindo ao nosso estúdio, ao nosso programa. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar aqui com vocês para poder discutir um tema tão importante. Professor, seja muito bem-vindo aqui conosco. Será um prazer discutir, debater e ouvir sobre o seu conhecimento nessa área. Para mim é um prazer estar aqui com vocês discutindo um assunto de tão importância. Professor, nós vimos nessa última matéria que houve uma quebra da safra do café na região do extremo sul da Bahia. E o motivo apontado foi a seca. E eu pergunto ao senhor, no estado do Espírito Santo, está ocorrendo essa quebra de safra e a seca está interferindo nesta produção? Bom, pelo que a gente tem observado, realmente essa reclamação do produtor do sul da Bahia tem sim fato verídico e a gente tem acompanhado isso aqui no Espírito Santo. Tem observado produtores reclamar também. Alguns relatam 30%, outros reclamam 50%. Aqui no Espírito Santo aconteceu o mesmo problema, falta de chuva, né? Andamos observando pelos dados que nós temos disponível que não é só sul da Bahia e Espírito Santo, o Brasil inteiro, quase o Brasil todo está sofrendo com a falta de chuva, né? A região norte está lá amargando a falta de chuva desde o ano passado, a região centro-oeste, sudeste, parte do nordeste também sofrendo com a falta de chuva. A gente tem observado sim pouca chuva, né, desde de agosto para cá, setembro do ano passado para cá, que afeta significativamente o enchimento do grão, né? Então, se o grão não cresce, a casca, mas você observar por dentro, tá o grãozinho miudinho, então dá uma falsa ideia de que tem muito café, mas na verdade você tem muita palha e pouco grão. Então, as pessoas estão reclamando de baixo rendimento de grão na máquina, né, na hora que vai pilar o café. E isso realmente está acontecendo pela falta de chuva e também pelas temperaturas mais altas do que o normal. Então a planta sofre por falta d'água e sofre pelo calor. Quem tem irrigação talvez consiga resolver parte do problema, porque você supre a água na falta de chuva, mas a temperatura ele não consegue resolver. Então, mesmo que lavouras irrigadas podem estar sofrendo pelo excesso de calor, que a planta deixa de realizar a fotossíntese e não vai conseguir encher o grão. Professor, aqui no estado do Espírito Santo, a chuva está aumentando ou está diminuindo? Qual a tendência? Olha, a gente falar que a chuva está aumentando é muito difícil a gente falar categoricamente. Então eu peguei um estudo de caso em Guarapari, que eu já tinha alguns dados guardados lá, a gente observa que desde 1948 até 2023, uma linha de tendência, né? Não foi um estudo estatístico
com rigor, mas uma linha de tendência, até no visual a gente observa que está assim, uma tendência de aumentar a chuva, né? Nesse período aí, 75 anos, aumentou quase 100 milímetros na média, né? Então você observa que há uma tendência a crescer a chuva, não só a quantidade de chuva, mas também a intensidade com que essa chuva está caindo, né? Ou seja, a chuva acumulada em 24 horas está aumentando também. Então é preciso que a gente tome cuidado, né? Poxa, mas não tem água, né? O que está acontecendo? Tem uma série de aspectos por trás disso, né? A chuva cai, atinge a superfície do solo, mas e aí? Ela consegue infiltrar? A gente tem observado que isso não está acontecendo, né? É simples, a gente vê os alagamentos, os transtornos estão causando após uma chuva de uma certa intensidade. O solo não está sendo capaz de absorver essa área. Então, está tendo uma degradação da superfície, né, que nós vamos pensar nisso. Se eu quero ter água para irrigar, eu tenho que armazenar essa água no solo. Fazer ela infiltrar, para que depois ela saia na nascente, abasteça os rios e os mananciais. No caso, o fenômeno El Niño, que está no Brasil desde agosto do ano passado, interferiu no clima, interferiu na quantidade de chuva nas regiões do Brasil e no estado do Espírito Santo? O El Niño, ele, pelo que eu li, né, tem pouca influência na chuva no Espírito Santo, mas ele aumenta a temperatura. Então, nós tivemos chuvas, mas infelizmente foi abaixo da média, mas não por causa do El Niño necessariamente, mas nós tivemos temperaturas acima da média, provavelmente por causa do El Niño. Tá? Então nós temos sim, esse fenômeno El Niño, Laninha, traz um certo comprometimento em termos, principalmente de questão de temperatura para o estado do Espírito Santo. Esse aumento de temperatura, ele prejudica o desenvolvimento de todo tipo de grão? Na verdade é o seguinte, veja bem, tem um limite de aumento de temperatura, né? Até certo limite as plantas suportam bem, a partir dali elas começam a comprometer a fisiologia dela, né? O que acontece? A folha começa a aquecer, a quantidade de radiação solar que chega na folha satura a planta, né? E fisiologicamente ela para de responder. Então compromete a planta de maneira geral. Só que plantas mais sensíveis e outras menos sensíveis, né? Se for observar um pé de alface, né? Nós tivemos aqui em janeiro, fevereiro, ninguém achava alface no supermercado porque o calor é intenso, né? Falta de chuva, e agora a temperatura baixou, você vê que você acha a alface com os pés repolhudos na gôndola, né? Então nós temos essas diferenças para as plantas. Professor, considerando as mudanças climáticas, delay das chuvas, quais implicações ou impactos que podem ser observados no campo, tanto nas atividades agrícolas, pecuárias, quanto nas preocupações relacionadas à preservação do solo, dos aquíferos, lençóis freáticos? O que se espera disso? Esse é um problema muito grave, né? A gente está observando, na verdade, hoje a gente fica preocupado em produzir, né? Eu quero produzir em quantidade. E não está olhando o rastro que nós estamos deixando para trás, né? Isso não é só no lado urbano, não é só o produtor rural, não. Nós, na cidade, também deixamos um rastro para trás, né? Então, nós estamos começando a viver no sentido de explorar o máximo que posso hoje. Esquecemos que amanhã eu tenho que usar esse solo, eu tenho que usar o ambiente em que eu estou, né? Que a gente fala da sustentabilidade, manter o ambiente de forma sustentável. E nós não estamos trabalhando dessa forma, ou seja, o pasto cada vez mais degradado por excesso de pastoreio, os campos onde nós produzimos começando a ficar degradado em função do uso, às vezes, inadequado do solo, ou equipamento inadequado, processamento inadequado, e isso que traz uma série de problemas, né? Se o solo está degradado, o ambiente está degradado, as cidades não estão preparadas, quando chove, e dependendo do nível da quantidade de chuva, vai causar um transtorno muito grande, porque essa água na cidade inunda as ruas e faz todo esse transtorno nós vimos para aí afora, né? No dia a dia. No campo, quando a chuva cai, né, o solo não está preparado para receber essa chuva, vem a enxurrada, vem a erosão, né? E uma série de outros transtornos. E a água não desce para o lençol freático. Então nós estamos fazendo um processo inverso, aumentando o escoamento superficial e diminuindo a infiltração da água no solo. Se eu faço isso, cada vez menos água está chegando no lençol freático.
e cada vez menos, e cada vez nós vamos sofrer mais no período de estiagem prolongada, porque se não tem água armazenada, eu não vou ter reposição de água nos rios e nas barragens no período de estiagem prolongada. Então esse é o grande problema que nós temos vivendo, né? E aí nós temos que começar a pensar o seguinte: o que fazer para que essa água infiltre e seja armazenada no próprio solo, no próprio lençol freático, né? A água, quando desce o morro, ela vai descer alguns metros por segundo. Quando ela infiltra no solo, ela desloca alguns centímetros por dia. Olha a diferença. Metro por segundo, centímetro por dia. Então, isso é a grande vantagem de você fazer a água infiltrar no solo. A água que infiltrar hoje, lá no alto do morro, na propriedade, vai levar 1 ano, 2, 3 para chegar lá embaixo. Então, isso é a grande vantagem de cuidar do solo e ter essa condição adequada para que a gente possa ter mais sustentabilidade em todo sentido. Professor, de forma prática, o que o agricultor hoje poderia fazer na sua propriedade para reter essa água, diminuir essa velocidade da perda da água e também na cidade? O que poderia se pensar na cidade de forma prática para se aplicar? Na agricultura hoje tem muita tecnologia que a gente pode utilizar. Nós falamos aí do programa de barraginhas, né? Que são, na verdade, pequenas bacias que se constroem nas pastagens onde a água acumula e essa água fica retida ali. Tem a parte de melhoria da cobertura de solo, né? Poxa, pasto degradado, se eu deixar o capim desenvolver um pouco mais lá e não rapar todo o capim ali, ele ajuda a água a infiltrar, né? Existem diversas tecnologias, nós podemos fazer cordão de contorno, né? Reflorestamento. Então tem diversas tecnologias na agricultura para que se possa fazer uma agricultura mais sustentável, né? Plantio em nível, né? Deixar hoje não capinar, né? Hoje é só roçar o mato em vez de capinar. Antigamente o produtor, se ele visse uma folhinha lá, ele ia lá, arrancava aquela folhinha, aquela plantinha, porque queria só o pé de café, vou citar o café, só o pé de café, não queria ver mato nenhum. Hoje não, está mudando essa personalidade, eu não vou mais capinar, eu só vou roçar e deixar a vegetação protege o solo, aumenta a capacidade de filtração, né? No urbano já é um pouco mais complexo, né? Que nós estamos tratando de estruturas impermeáveis, né? Mas nós precisamos criar estruturas permeáveis. Hoje o que nós fazemos? Pô, eu tenho um quintal, não vou cortar grama não, cimenta tudo. Então nós temos que voltar a colocar áreas que possam absorver água, né? Puxa vida, voltar ao calçamento em vez de asfalto. Agora, precisamos melhorar, então se nós temos muita área impermeável, nós temos que redimensionar nossa rede de esgoto, né? Rede de esgoto pluvial, para coletar essa água e encaminhá-la para outro ponto. Existem algumas estruturas, né, que podem ser realizadas no município. Então é preciso que repense qual é a melhor situação para resolver esse problema. Professor, o senhor teria como, ainda que seja de forma bem breve, resumida, fazer assim, uma situação da expectativa da situação climática no nosso país para os próximos anos? Olha, falar um pouco sobre isso é um pouco difícil, porque, veja bem, nós estamos falando em mudanças climáticas, né? Cenários, né? Tem vários cenários que projetam 100 anos, 50 anos. É muito difícil a gente falar o seguinte: o clima vai chegar, a temperatura vai subir tanto, chuva vai cair tanto. Então, mas existem alguns cenários falando em aumento de temperatura significativa. Algumas matérias, eu acho que talvez sensacionalista, né? Mas falando que o Espírito Santo vai ficar inabitável, né? Em função das mudanças climáticas, em função do aquecimento global. Existe muita especulação, tá? Então, assim, fica difícil a gente falar vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. A gente tem observado pessoas que falam, olha, vai aquecer e o Espírito Santo vai ficar inabitável. Outras pessoas dizem pra gente o seguinte: não, nada disso vai acontecer. Então, existe muita divergência entre cientistas, não é um senso comum. Mas o que a gente tem que preocupar, eu acho que é o seguinte: se o planeta está aquecendo ou se o planeta vai esfriar, eu acho que eu gostaria de deixar isso aqui para a gente, tá? É dizer o seguinte: o que eu preciso fazer para resolver o problema? Eu faço a minha parte, você vai fazer a sua? Porque se cada um de nós fizermos a nossa parte, se aquecer ou esfriar, eu me sinto tranquilo porque a minha parte eu fiz.
Então, eu acho que essa questão da perspectiva futura, eu acho que nós temos que começar a pensar o seguinte: o que é preciso fazer? Cada um de nós tomarmos a nossa decisão, né, e partir para mudar nossos paradigmas, mudar nossos comportamentos. Eu acho que isso resolveria muito alguns processos, tá? Agora, com relação à chuva, tem acontecido, né? A gente observou aqueles mapas que... tem alguns mapas que mostram, né, tendências da chuva aumentar. Tendência da quantidade de chuva de 24 horas a aumentar. E a gente está vivendo isso no dia a dia, né? Agora, isso não acontece de maneira generalizada, mas um ano acontece num lugar, depois acontece em outro. Nós vimos aqui no sul do estado, recentemente, Alegre, Castelo, Guaçuí, né? Agora Rio Grande do Sul, né? Então isso está acontecendo, né? Em 2013 nós tivemos aqui na Grande Vitória um problema seríssimo. Esses problemas nós temos que começar a pensar: isso vai parar? Não. A tendência é que isso aumente, né? Pelo menos cientificamente nós estamos observando, e no nosso dia a dia nós estamos observando isso. Então nós precisamos começar a repensar essas coisas, repensar nossos paradigmas de vida, né? Além de todas essas práticas agrícolas que nós falamos, né, que é possível fazer, existe tecnologia, lógico, a legislação está aí, e ela diz uma série de aspectos que nós temos que obedecer, né? Entre elas, puxa vida, a mata ciliar, né? A mata ciliar tem uma função importante, que é conter a erosão para dentro do rio, né? Conter a enxurrada, filtrar essa água que vai para dentro dos rios, para que os rios não fiquem assoreados. Então é importante que isso aconteça também, né? E a gente observa muito isso no dia a dia. Cadê a mata ciliar? Nós temos o rio e o pasto e a agricultura praticamente dentro do rio. Então nós precisamos observar esses pequenos detalhes. Professor José Geraldo, gostaria de expressar minha sincera gratidão pela sua presença aqui. Para nós é uma honra tê-lo conosco e poder compartilhar tanto conhecimento e esclarecer as nossas dúvidas. Eu que me sinto honrado, né, estar aqui, né, participando de um debate tão importante para esclarecer, né, as pessoas sobre o problema das mudanças climáticas, da agricultura sustentável. Eu acho que isso é extremamente importante e me sinto muito honrado de estar aqui participando com vocês. Professor, nossa gratidão por o senhor ter dado esse tempo para nós aqui, informação para o nosso público, muito importante, essa grande contribuição da sua parte. Nosso agradecimento pela sua participação aqui conosco. Eu agradeço mais uma vez e me coloco à disposição sempre que houver necessidade. Estou à disposição para vir aqui e trazer o debate e tentar enriquecer esse debate. Muito obrigada mais uma vez. E agora nós nos despedimos a todos que nos acompanham. Com a paz do Senhor Jesus, nos vemos na próxima semana. Até lá!